Olá, amigos do GRAM Online. Eu sou o professor Carlos Mendonça. Nossa matéria é Lei Orgânica do Distrito Federal. A aula de hoje ela é atípica. Nós vamos tratar das atualizações da Lei Orgânica do Distrito Federal por conta de 7 emendas que foram promulgadas agora em 2014. Algumas delas abordaram temas que nós já gravamos algumas aulas e as outras emendas, aulas que a gente ainda vai gravar. Então, ratificando aquele compromisso que nós temos com vocês de ter um material adequado, um material atualizado, nós vamos fazer essa aula de hoje para alertá-los sobre algumas mudanças que foram feitas na Lei Orgânica do Distrito Federal. Como eu disse, algumas mudanças abordaram temas que as aulas já foram gravadas e as outras mudanças das aulas que nós ainda vamos gravar. Então, para você ficar tranquilo, saber que o teu material está atualizado, nós vamos aqui abordar as 7 emendas que foram promulgadas em 2014, começando pela emenda 72. Vamos ver do que ela trata. Corta aqui para a tela. Essa emenda 72, por exemplo, ela altera o artigo 158 da LODF. Essa parte cuida da ordem econômica. A nossa aula que estava gravada, ela já está atualizada, mas não custa nada a gente ratificar que houve um acréscimo ao artigo 158, onde o inciso 10 hoje trata do fomento à inovação, dando-se prioridade à pesquisa em desenvolvimento científico e tecnológico superior e principalmente ao ensino técnico profissionalizante. Então, quando nós estudamos na aula sobre a ordem econômica do Distrito Federal, deixei registrado aqui que a vocação do DF é para instituir na área econômica um polo de tecnologia. Esse polo de tecnologia, ele tem que estar ligado à formação dos profissionais. Por isso, o DF achou por bem acrescentar ao artigo 158 um tópico em que reitera, em que ratifica esta vocação do DF para ser um polo de tecnologia. E esse polo de tecnologia tem que absorver uma mão de obra formada por escolas profissionalizantes. Essa aula estava atualizada. Vamos ver então a emenda 73. Corta aqui para a tela. O artigo 3º da Lei Orgânica passa a vigorar acrescido do inciso 12. Então, aqui houve um acréscimo de um novo objetivo prioritário. Até então, o artigo 3º contemplava 11 objetivos prioritários. Então, com a emenda 73, foi criado o 12º objetivo prioritário. E, segundo a dicção desse inciso 12, é um objetivo prioritário do DF agora promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Vejam que a LODF foi adequada à Constituição Federal. A Constituição tem um dispositivo que trata exatamente da criança e do adolescente, da proteção constitucional dessa faixa etária. Então, nós incorporamos agora a LODF, este objetivo prioritário. Proteger a criança e o adolescente passa a ser, a partir dessa emenda, então, um dos objetivos prioritários do DF. A nossa aula, que nós demos, já estava gravada, ela aborda apenas 11 objetivos prioritários. Então, fique atento, porque toda novidade geralmente é cobrada em prova. Fique ciente de que há um 12º objetivo prioritário e ele é voltado à proteção da criança e do adolescente. Então, naquela aula que nós gravamos só havia 11 objetivos prioritários. Agora nós temos o 12º e, como eu disse, prova, eles gostam de cobrar novidades. Não se esqueça, proteger criança e adolescente é um novo objetivo prioritário do Distrito Federal. Vamos ver mais uma emenda. A emenda 74, ela então modificou o artigo 149, parágrafo 9º. A nossa aula, ela já foi dada com esse dispositivo. Então, a aula sobre a parte orçamentária, ela já está atualizada. A gente está aqui, então, só para reiterar que foi acrescido o parágrafo 9º, tá? E esse parágrafo 9º passa a ter a seguinte redação: despesa com publicidade do Poder Legislativo, que nem é tão comum, né? Quem faz muita publicidade é o Poder Executivo. Mas esse dispositivo, então, vai abordar a despesa de publicidade do Poder Legislativo e dos órgãos ou entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo serão objeto de dotação orçamentária específica, destinando-se no mínimo 10% do seu total para a contratação de veículos alternativos de comunicação. Que veículos alternativos de comunicação seriam esses?
aqueles de comunicação comunitária impressa, falada, televisada e online, sediados no Distrito Federal. Então, além dos meios de comunicação tradicional, que recebem a maior parte, né, do bolo desse dinheiro de publicidade, esses meios de comunicação comunitários passam a ter também uma parcela, uma fatia da verba publicitária. E, no mínimo, ela vai ter que ser, então, de 10%. Mas fica tranquilo, porque a nossa aula gravada sobre a parte orçamentária, ela já foi gravada com esse dispositivo. Então, aqui é só para a gente seguir a sequência das emendas à LODF. Vamos ver, então, a emenda 75. Essa aula ainda não foi gravada, tá? Mas vou alertá-los que o artigo 289 da Lei Orgânica, ele teve acrescido esse parágrafo 7º. De que ele trata? Para fins de licenciamento ambiental de projetos de parcelamento do solo em imóveis rurais de propriedade da administração pública direta ou indireta, com o objetivo de regularizar a situação fundiária de ocupações consolidadas em consonância com as definições do PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o órgão ambiental substituirá a exigência de apresentação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental prevista no parágrafo 1º pelo relatório de controle ambiental e pelo plano de controle ambiental. Vejam que esta modificação ela visa simplificar, né, a utilização dos imóveis rurais de propriedade do DF. Então, hoje é uma questão apenas burocrática. Para essa utilização, eu vou precisar, então, do relatório de controle ambiental, esse RCA, e também do plano de controle ambiental. Houve apenas uma substituição dos documentos que devem ser utilizados para a utilização dos imóveis rurais de propriedade aqui do DF. Essa aula ainda não foi gravada. Vamos lá para a emenda 76. Trata então aqui, ó, do artigo 269. Ele é acrescido, né, a LODF, e ele diz o seguinte: o poder público vai manter um fundo dos direitos da criança e do adolescente, com dotação mínima de 3% da receita tributária líquida. Esse fundo, então, que vai cuidar da criança e do adolescente, ele vai ter uma dotação orçamentária de 0,3%, 0,3% da receita tributária líquida. Vamos escrever aqui que fica até mais fácil de visualizar, ó. 0,3%. Um percentual bem tímido, né? Não vai comportar uma dotação muito grande, mas de qualquer forma é uma preocupação que o DF tem na criança e do adolescente. Lembrando que passa a ser um objetivo prioritário do DF cuidar das crianças e dos adolescentes. De modo que esse objetivo prioritário ele tem tudo a ver, então, com esse dispositivo, porque agora haverá um fundo, tá, que vai justamente viabilizar esses direitos da criança e do adolescente, 0,3%. E detalhe, esse dinheiro ele deve ser utilizado na proteção da criança e do adolescente, já que o parágrafo único, ele é claro ao dispor que é vedado o contingenciamento ou remanejamento dos recursos destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. É muito comum, né, você ter a previsão orçamentária e na sua execução esse dinheiro ser contingenciado, não ser aplicado naquela finalidade. Esse fundo, né, que vai cuidar da criança e do adolescente com 0,3%, ele não pode ser contingenciado. Então, vamos aqui na sequência, falando agora do artigo 267, parágrafo 1º, já que ele vai ficar acrescido de mais um inciso. Agora é o inciso 6º. Ele fala que o cumprimento da legislação referente ao atendimento socioeducativo, garantindo-se o respeito aos direitos humanos e a doutrina da proteção integral. Mais uma preocupação com a criança e com o adolescente, relacionado, né, aos psicólogos, ao tratamento socioeducativo, tá? Ele, então, vai ter que respeitar os direitos humanos e a doutrina da proteção integral. Isso vem agregar um novo fundamento à proteção da criança e do adolescente. Então, todo o tratamento socioeducativo feito pelos psicólogos tem que levar em consideração os direitos da pessoa humana, ou seja, todo o trabalho voltado em ressocializar essas pessoas, né, que sofrem com a violência do dia a dia, alguns até praticam essa violência, eles têm que ser conscientizados dos direitos da pessoa humana, os direitos fundamentais. É uma mudança também da LODF. Ressalto que esta aula também não foi gravada. Quando ela for gravada, ela já vai estar atualizada. Vamos então para a nossa
última emenda, tá? Aqui de 2014, essa é a emenda 78, e a mudança que ela traz, na verdade, ela atualiza a LODF, porque já era assim. O problema é que a LODF, com a redação antiga, dizia que no que tange a acumulação de cargos, que é possível você acumular dois cargos de professor, um de professor e um de técnico, e na redação antiga dizia 2 cargos de médico. Isso está em desacordo com a Constituição. A Constituição permite que a acumulação na área de saúde não seja específica só do médico, mas dos profissionais de saúde. Então, se você é de uma área, tá, da área de saúde, a sua profissão está regulamentada, você então poderá ocupar 2 cargos. Pode fazer um concurso, obtém uma matrícula, faz outro concurso, obtém outra matrícula. Então, a LODF finalmente foi atualizada, está absolutamente de acordo com a Constituição, com o artigo 37. Então, quais cargos podem ser acumulados atualmente no DF? 2 cargos de professor, um de professor e um cargo técnico, e agora com a nova redação, corta aqui para a tela, ó, antigamente era 2 cargos de médico, e agora 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, tá? Mas não é qualquer profissional de saúde, é profissional de saúde com profissão regulamentada, exatamente como está no texto da Constituição. Então houve uma atualização da LODF. Então, são essas 7 emendas, né, todas elas de 2014, que fizeram essas modificações aqui na LODF, de modo que eu ressalto para vocês. Dessas emendas, apenas 2, tá? Elas mudaram temas que já tinha a aula gravada. Acrescenta, então, um novo objetivo prioritário. Temos o 12º, que é a proteção à criança e o adolescente. A outra modificação que muda uma aula que já tinha sido gravada é exatamente a última que nós vimos. Ou seja, hoje no que tange a acumulação de cargos, esquece, né? A LODF dizia 2 cargos de médico. Hoje a atualização, então, constam 2 profissões da área de saúde, mas tem que ser profissão regulamentada. Com isso, está tudo certinho, mas não se esqueça, nós ainda vamos gravar a parte final da LODF, a partir do artigo 200, e as 6 emendas, tá, restantes, nós vamos abordar na aula que vai ser gravada. A gente se encontra, então, na parte da ordem social, para a gente finalizar a LODF. Até lá, um forte abraço.